Brasil, olá você. Estamos aqui com mais um episódio do Blá Blá Talks. Eu sou o Renan. E eu sou a Luana. Eu sou a Paula. E a gente hoje vai fazer um episódio bem bacana, cheio de histórias. Aí a gente trouxe a Paula para esse podcast. E ela era minha amiga virtual, agora é minha amiga presencial. Vai tomar um café. A gente tem filhos quase da mesma idade, né, Paula? A Aurora. Lindos, por sinal. Ela fez... Não, vai fazer 7 meses, né? Isso, tem 6, vai fazer 7. E o Caio vai fazer 2 mesinhos. Então vão ser amiguinhos, né? Vão nas festinhas de aniversário e tudo mais. E a Paula veio... Olha, eu shippo esse casal aí, hein? Ah, é verdade, né? Nossa, os filhos vão nascer com olhos claros, né? Perfeito. Porque, gente do céu, essa menina é maravilhosa. Os dois, né? Vocês olham depois o perfil da Paula, que é... No perfil da Aurora. Que a Aurora também, né? tem o dela. É como é que é? É a Aurora Brendler. É por amor, Aurora. É por amor, Aurora. Eu achei bem bonito o nome. Eu tô aí tentando achar um nome pro IG do Kai. Do Kai. Tu achou era um cachorro, né? Sim, era pra ser Mundo do Kai. Mundo do Kai. E daí? Não deu? Era Sim, de daí um eu fui. cachorro? Aí tem um cachorro que se chama Kai. Que é o mundo do Kai, né? Daí é que eu já fiz até música pra ele, né? Ah, é? Aham, daí tipo... Canta a música aí. Mostra pro pessoal. Ai, não. Como Eu é perco... que é? O mundo do Kai, a gente se diverte. Vem brincar com a gente no mundo do Kai. Porque aqui a gente... Nossa, eu pensei que tu não ia cantar. Quem é que não cria musiquinha pro filho, né? E tu me sai com cada uma. Aí eu saio assim cantando com ele, né? Uma hora ele vai cantar comigo. Mãe E daí ele vai mãe. lembrar, né? Porque eu esqueço, eu sempre canto errado. Tipo, daí eu pensei, antes o mundo cai ou depois o mundo cai? E daí Vai lembrar, sim. Ele vai crescer, depois vai seguir cantando a musiquinha que tu cantava pra ele. Na real, a gente seguia um perfil de um cara que fez uma musiquinha pra filha, né? E daí... Sim. Aí o Renan quer copiar a música do cara. Eu vou copiar a música, só que eu vou transferir. Vai transformar Como a se música. fosse minha. Mas essa eu não vou cantar aqui. Mas é bem legal. E daí a gente ficava acompanhando a vida do cara por causa da filhinha, sabe? E daí ele cantava a musiquinha todo dia. E daí eu achava super fofo, mas não é por isso que eu criei a do Caio. Mas quem sabe daqui a pouco eu faço um canal do YouTube pra ele. Pra ele, com as musiquinhas do cara. Com as musiquinhas. Daí tem que botar uma outra voz, né? Porque eu, cantora, sou uma boa estilista. Né? Então, a Paula, acabei seguindo ela na época por causa... que eu tava fazendo os exames e tinha um nódulo no seio e tudo mais, né? Isso foi há quanto tempo? Tu lembra quando que foi? Faz uns 2, 3 anos já, Foi 2019, né? Não faz Foi 2 2020? anos. Uns 2 anos? Foi? Foi em 2018, 2019. Deve ter sido 2019, 2020. Foi 2019. 2019 foi. É. E daí Eu tava sim, em tratamento ainda? Ou não? Tava no final já. No final, terminando. Não, tava em tratamento, Tava em tratamento, aí depois tu foi fazer um exame em Porto Alegre. E daí eu adorei seguir ela, porque ela... eu acho que é o teu perfil, assim, que ela tava careca na época, né? Carequinha. E daí tava maquiada e eu achei ela tão linda, tão linda, tão linda. Tá bonita assim também, né? Loira agora. Mas daí me chamou bastante atenção, e daí eu comecei a seguir ela. E ela falava do dia a dia e tal, e daí eu comecei a ver o quanto que ela tinha uma leveza em levar um problema, né? Que seria um problema, né? De uma forma leve, tranquila, sabe? E daí eu achei legal trazer esse assunto pro podcast pra gente trocar umas ideias, né? No caso. E daí eu pensei assim, nossa, ela, querendo ou não, quando a gente pensa, né? Numa doença, né? A gente pensa assim, meu Deus, né? Que tu problemão. Já pensa na doença e logo tu pensa também, tipo, câncer, uma sentença de morte. Tu pensa logo nisso de cara já. Várias pessoas pensam nisso, né? Quando fala em câncer, a pessoa pensa em morte já. E a gente se apavora, né? Se apavora. E daí depois eu pensei, nossa, é muito legal a história porque, tipo, como o câncer remete muito à morte, assim, né? Uma criança, né? Uma gravidez remete a muita vida, né? E isso foi tudo muito perto. Então eu falei, nossa, que história, sabe? Exatamente. Tipo, que motivação. Eu acho que é um assunto que poderia motivar muitas pessoas, né? Por tu passar por tudo isso, assim, agora tá aí com um baby lindo. Nem eu acredito. Eu digo assim que a minha vida fez uns giros, assim, nos últimos anos que... Porque antes de descobrir a doença, eu tive o histórico da depressão. Eu digo que meu Deus, Deus escreveu lindamente a minha história até aqui,
sabe? Porque antes de descobrir a doença, eu tive a questão da depressão, de ter tentado suicídio. E aí Deus me deu a doença, me fez eu lutar pela vida, que antes eu tinha tentado tirar, então, não, tu vai lutar pela vida. Aí depois disso eu gerei outra vida. E hoje eu tô com ela aí nos braços, que eu digo que foi uns giros, assim, que não tem explicação. 360 graus, assim. Demais. E tô aí pra contar a história. Precisa de um livro, né? Quero escrever um dia, vamos ver, quem sabe. Eu acho bacana falar ali. Uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, né? Porque eu passei esse susto, né? No caso que eu fiz os exames e tal, e daí poderia ser e poderia não ser. Tava 50-50 e graças a Deus, né? Não foi nada, mas assim, a sensação de como que foi tu descobrir, sabe? Tipo, eu acho que isso é interessante falar, assim. Sem saber, já não dormia, né? Sim, isso. Não conseguia nem trabalhar, eu lembro dessa época da Luana. Eu lembro que eu fazia parte de uns melhores amigos teus. Sempre que tu postava que tu ia no médico, fazia algum exame, alguma coisa, Nossa, demora muito, lá, né, pra fazer os exames, porque daí fica assim, esse ficou na dúvida, daí tu tem que fazer um outro, né? Aí tu fica naquela, de novo, tipo, né? Ou esse o médico achou que pode ser e pode não ser. Gente do céu. Então, imagina. Então, como foi pra ti, assim, essa fase, sabe? Porque tu é bem jovem, né? Na real, levou 1 ano pra me ter um diagnóstico. 1 ano. Primeiro eu comecei com umas tosse, umas falta de ar, e daí eu fui no médico, o médico disse que era asma. Aí tava tratando. Quantos anos tu tinha? Tratando pra asma. 23. 23, Agora eu tenho 26. 23. Daí eu fui no médico e ele disse, não é asma, me prescreveu as bombinhas, eu segui usando as bombinhas. Aí nisso, muita tosse ainda e falta de ar. E daí foi em março, isso foi em dezembro que ele prescreveu as bombinhas, segui usando. Aí em março surgiu um caroço aqui assim, um linfonodo aumentado. E daí em março teve surto de toxoplasmose em Santa Maria, né? E daí um desses sintomas da toxo dava esses linfonodos aumentados. Daí, e eu tava com sintomas parecidos com o de toxoplasmose. Aí fui consultar, e aí fiz o exame, e a princípio o médico disse que era toxoplasmose. E que daí dava 2-3 meses esse linfonodo ia sumir. Aí fiz o exame e deu negativo. Não era toxo. Daí eu com bastante tosse, falta de ar, e aquele caroço aumentando e não sumiu. Deu 3 meses, o caroço continuava ali, eu com bastante tosse, bastante falta de ar. Doía esse caroço? Não, indolor. Não tinha dor nenhuma. E emagrecendo bastante, eu comia um monte. E daí eu tava faceira, né, que tava emagrecendo um monte. Eu emagreci 13, 14 quilos em um mês. Em um mês, comendo bastante. E daí, tanto que eu queria emagrecer, daí eu tava emagrecendo. Mas só que daí tu só emagreceu ou tu sentia fraqueza também? Cansaço, bastante cansaço. Só que daí eu achava que é porque eu tinha começado a trabalhar e eu tava muito tempo parada, então eu achava que era por conta do trabalho. E daí a academia também tentei fazer e eu tava um tempo parada, então eu achava que era por conta disso. Comecei a fazer academia pra ver se melhorava isso, mas daí eu me sentia mais cansada ainda. E eu, meu Deus. Daí esse caroço, em vez de sumir, ele foi aumentando e se multiplicando. Daqui a pouco eu tocava que assim, não era mais um, eram 2, 3, tudo grudadinho aqui assim. E bastante tosse, falta de ar, e eu usava muita bombinha, e a bombinha não estava mais dando conta. E daí pra mim dormir, eu tinha que usar muita bombinha pra mim poder dormir. Porque eu tinha uma massa muito grande aqui assim, no mediastino. Daí eu tinha que usar bastante bombinha para poder dormir, para mim caminhar, uma pessoa me abraçava, ou eu dava risada, eu falava bem rápido, começava a me dar tosse. Muita tosse e falta de ar. E dele bombinha. Daí esse linfonodo foi aumentando, eu fui emagrecendo, tinha bastante sudorese noturna, acordava às vezes de noite molhada de suor, e eu, o que é isso? Aí daqui a pouco chegou um ponto que eu tava muito magra, e o que tá acontecendo? Eu emagreci demais, eu tô muito magra, minhas roupas estão tudo grandes, sabe? Daí o médico mandou eu coletar o escarro achando que era tuberculose. Daí eu coletei. Daí o exame deu negativo, que não era tuberculose também. E nisso eu trabalhando na CTI do hospital, tossindo em cima dos pacientes. E daí ainda brincava comigo, tuberculose. Ainda brincava comigo que eu tava com tuberculose. E eu, gente, não é, eu já coletei, não é. Daí, e eu tava toda nesse processo, eu não tinha convênio, plano de saúde na época. E tudo pelo susto, muito demorado. Daí um médico me solicitou um raio-x, digamos que em março, ele solicitou um raio-x, e daí nós já estava em setembro, e nada, nem me ligarem para fazer esse raio-x, e as condições financeiras estavam complicadas no momento. Eu estava recente, tinha começado a trabalhar.
Aí até que me chamaram para fazer um raio-x e eu fiz o raio-x e através desse raio-x que eu mostrei para um médico na CTI que eu trabalhava. E daí no que ele olhou aquele raio-x, ele disse assim para mim: "Tu precisa internar? Tu tem plano de saúde?" E eu: não tenho." E ele: "Não, tu precisa internar." Ele disse assim: "Deixa para mim que até o final do plantão eu te dou um retorno." Aí ele ligou para os médicos do USM e tipo, de médico para médico, conseguiram um leito para mim. E eu me assustei, né? Mas como Ele assim? não te falou motivo nenhum. Não, Ele só falou que precisa internar. eu já tinha pesquisado sobre. Só que daí eu vinha numa fase tão depressiva que eu cogitava essa possibilidade de ser um câncer, sabe? E às vezes eu tocava nesse carocinho e ainda brincava com meu marido assim, dizia pra ele: "Será que isso é um câncer? Será? Quando eu ver, eu tô com câncer, e se for câncer eu não vou lutar." Né? Já tinha passado por momentos bem feios da depressão, esses episódios. Quando eu conto da minha depressão, eu não me orgulho disso, sabe? De ter tentado suicídio, tentei 2 vezes isso. Eu não me orgulho disso, eu conto isso com orgulho, um certo orgulho por ter vencido isso, sabe? Por ter conseguido passar por isso e estar aqui hoje contando história. Então, não tem como contar esse histórico do câncer e não contar uma parte dessa parte difícil também da minha vida, né? Que foi a depressão. E aí, quando eu descobri o câncer, eu tocava naquilo e dizia que eu achava que podia ser um câncer e que se fosse eu não ia lutar. Daí nesse raio-x, aí eu já tinha pesquisado tudo, o que poderia ser. Aí eu mostrei pro doutor, eu perguntei: "Doutor, tem a possibilidade de ser um linfoma Hodgkin ou não Hodgkin?" E ele disse: "Tem." E daí mas eu não vou falar nada agora porque a gente não tem certeza de nada, então, mas tu precisa internar para investigar melhor isso. Daí consegui um leito para mim no hospital, fiquei internada no Centro de Transplante de Medula Óssea. Aí fiquei internada lá por 1 mês. Daí cheguei lá, coletei, fiz uma biópsia desse linfonodo que tinha aqui, aí fiz um monte de exame, um monte de coisa. E daí, uns dias depois, era meu aniversário. E eu queria curtir o meu aniversário, não queria ficar internada no meu aniversário. E daí o hospital, o público começou a ligar para o hospital que eu trabalho, começou a ligar para lá e ligou para o hospital. O pessoal de um hospital para outro hospital começaram a ligar, porque meu celular estava guardado, começaram a ligar e falaram que estavam me esperando para me internar, que eu precisava internar e que estavam me esperando. E onde já se viu, mas o que está acontecendo, toda essa movimentação? Por que está acontecendo tudo isso? Será que é grave a coisa? Será que é realmente o câncer? Aí ali eu me assustei, sabe? Porque daí já vem a enfermeira-chefe lá da CTI que eu trabalhava, que agora eu não estou mais na CTI. "Paula, pega tuas coisas e vai, qualquer coisa." E daí, tipo, todos os colegas vinham, me abraçavam e se despediam de mim. E eu: "Gente, só um pouquinho, eu vou ali e já volto. Eu vou ali só fazer um exame, calmem", sabe? Daí internei, já fiz biópsia, fiz Mas exame. eles, no caso, sabiam e você não ainda? Na real, quando esse médico, eu não tinha contado pra ninguém, porque eu recente tinha começado a trabalhar nesse hospital e eu tinha medo que pensassem que talvez eu estivesse me fazendo de vítima, ou talvez eu não tivesse certeza, ou pensasse que eu pudesse estar inventando alguma coisa, então eu não contei pra ninguém. Não contei nem pra minha família, assim, eu contei, tipo, pro meu marido, pra mais umas 2 pessoas. Daí esse raio-x eu mostrei pra uma colega lá no hospital, e daí ela foi e mostrou pra esse médico. E daí eu fui e falei pro médico assim: "Olha esse raio-x, doutor, só que eu não quero que ninguém fique sabendo." Aí nisso ele foi e falou pra enfermeira-chefe lá da CTI. Aí ela me chamou: "Não, porque se tu precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente, não sei o quê." E eu: "Do que tu tá falando?" Ela: "Não, porque o doutor me falou, me contou a situação." E eu pedi pra ele não falar nada. Aí fiquei braba com ele, ainda briguei com o médico na frente das outras pessoas lá. Ele querendo me ajudar, eu ainda briguei com ele. Porque eu não queria que espalhasse, sabe? Aí daqui a pouco já tava todo mundo sabendo. Sim, entendi. Daí como ligaram pro hospital e daí sabiam do leito e não sei o quê. Só que o que eu não queria era que as pessoas ficassem me vendo com olhar de pena, sabe? Eu acho que o que mais machuca na gente em toda essa trajetória é a questão do olhar das pessoas com pena, sabe? Sei lá, isso Isso pra mim acontece mesmo? Acontece. Né? Quem passa isso sente? Sente. Mas tu sente quando a pessoa... Tipo assim, toda pessoa é com olhar de pena ou algumas... A gente tipo, interpreta como que é? dessa Tu forma. consegue A gente, pelo menos, eu interpretava dessa forma, entendeu? Parecia que eles estavam me olhando com um olhar de pena ou curiosidade, sabe? Porque muitas pessoas são bem curiosas, sabe? E até mesmo hoje eu tenho uma cicatriz aqui assim e as pessoas, até hoje, elas... Vira e mexe, elas dão um jeito de te perguntar o que é. O pessoal acha que é uma cicatriz de traqueostomia, mas foi uma outra biópsia que eu fiz. Daí
Aí meus colegas tudo me abraçando e chorando, e eu, gente, calma. Aí fui internei, e nem pra minha mãe eu não tinha contado. Ela descobriu por outras pessoas, porque a minha relação com a minha mãe não era muito boa. A gente pouco se falava. Aí eu tinha contado pra uma prima, que contou pra uma tia, que contou pra mãe. Daí ela se veio pra cá, só que nós não tínhamos um relacionamento muito bom. Daí ela chegou, ela tava lá comigo no dia que ligaram pro hospital, daí eu fui em casa e peguei umas roupas e fui. Eu disse, não, daqui a pouco eu volto. E eu tava com o ingresso comprado, excursão paga pra ir pra uma festa em Porto Alegre, pra comemorar meu aniversário. Daí eu cheguei lá e a médica, eu fiz a biópsia, tudo, fiz os exames que tinha que fazer, e a médica disse, não vou te liberar. E eu, doutora, é meu aniversário, eu não quero comemorar meu aniversário aqui, eu preciso sair, preciso não sei o quê. Aniversário de 20... E 24 daí. 24. 24. Daí ela, não, Paula, não tem condições. E só que assim, tem o seu lado bom de ser da área da saúde e tem o seu lado ruim. Porque eu não teve aquele jeitinho de falar contigo, entendeu? Porque muitas coisas ali que eles podem falar em códigos para uma pessoa leiga não entende, sabe? E daí qualquer coisa que eles falavam, tudo eu captava, sabe? Eu entendia. E não teve toda aquela parte assim, vamos conversar com a família, não sei o que. Não, era tudo para mim direto. Daí, e nisso, fiquei esse tempo internada, daí saiu o resultado da biópsia, foi no meu aniversário ainda, de 24. E tu tava sozinha? Tava a mãe, e o meu relacionamento não tava bom na época, a gente só namorava, não morava junto. Nós tava passando por uma crise no relacionamento, tava cogitando terminar o relacionamento. Uma fase bem difícil. Bem difícil. E aqui em Santa Maria eu não tenho família, não tenho ninguém, sabe, de família, assim, que eu possa contar, sabe. Daí ele exigia um acompanhante lá, daí às vezes a mãe ficava, às vezes ele ficava, só que como a minha relação com a minha mãe não era muito boa, daí eu não fazia questão que ela ficasse lá, eu não queria que ficasse, sabe, lá. Daí às vezes ele ficava comigo e daí às vezes eu tentava ficar um pouco sozinha também pra mim pensar o que realmente estava acontecendo. Daí eu fiz a biópsia e depois saiu o resultado da biópsia, foi no meu aniversário daí, no presente. No dia do aniversário? Dia do aniversário. Aí eu não sabia se eu comemorava a vida ou se eu lamentava um câncer, né? Tá, mas antes de tu receber o resultado, existia algum tipo de esperança em ti que não fosse isso? Ou na tua cabeça tu já achava que 100% era um câncer? Não tinha parado pra pensar, assim, se alguma esperança de não ser. Se fosse, se não fosse. Porque como eu te falei, eu tava nessa fase bem depressiva, sabe? Então, pra mim, indiferente, sabe? Se fosse ou se não fosse. Eu digo assim que o câncer, ele veio pra me... muitas pessoas veem como uma sentença de morte, mas pra mim foi uma apresentação à vida, sabe? Porque a partir dali eu comecei a viver mais. A partir dali eu comecei a ver cor nos dias. Meus dias eram cinza. Cinza, realmente eram cinza. Eu não via cor nas coisas, não via cor na vida. Não... Pra quem me conhecia nessa fase, eu sempre dizia que eu não vivia, eu sobrevivia. A minha vida era feita de momentos. E essas vezes que eu tentei suicídio foi porque eu não aguentava mais estar aqui. E eu vou estar aqui pra quê? Pra ter essa dor, sabe? Essa dor na alma que eu digo. E vou ficar aqui pra quê? Pra sofrer? Não aguento mais sofrer. E daí, quando teve essa questão do câncer, quando eu tive o diagnóstico, eu já estava decidido que eu não ia fazer tratamento. Não ia, eu comentei com o meu namorado, disse pra eles, não, acho que eu não vou lutar, já que eu já tentei tirar minha vida, Deus não deixou, então talvez isso venha pra realmente eu ir e partir, sabe? Deixar de sofrer. E daí teve... engraçado que nessa época... Não é ingratidão minha com familiares, digamos assim, porque logo que... Pro meu aniversário, assim, que tinha essa possibilidade de ser câncer, fizeram um mutirão, minha família se movimentou, várias tias que nem falavam comigo, vieram de Porto Alegre, de Itaqui, pessoas que moravam em outras cidades, tudo vieram pra cá. Aí depois tem essa questão também, que é bem pesado isso que eu vou dizer, mas tem a questão que eu fiquei sabendo depois que eles vieram pra ver o que queriam fazer com o meu corpo. Onde queriam me ver lá. Se aqui ou em Itaqui. Na minha cidade natal, né? Que eles tinham que ter que fazer alguma coisa comigo, né? Teve familiar meu que me aconselhou a não fazer tratamento. Que senão eu ia virar uma moribunda, que eu ia
definhar, ia morrer e morrer moribunda, sabe? Dependendo Sim. de outra pessoa e tal. E tá, eu já tava pensando em não fazer tratamento, né? Então, a pessoa me falou isso e eu, tá. Aí tive o diagnóstico. Aí no que eu tive o diagnóstico, teve um dia que eu não lembro exatamente quando, mas teve um dia que eu me ajoelhei e orei e conversei com Deus. Até então eu não acreditava em Deus, assim, eu acreditava em energia, essas coisas assim, sabe? Aí me ajoelhei e tive uma conversa bem franca com Deus, dizendo assim, ó, eu não vou implorar pela vida. Não vou implorar pela vida. Eu só sofro nessa vida, sabe? Eu não vou implorar. Eu não me desesperei em nenhum momento. Nenhum momento eu me desesperei, nenhum momento eu surtei, nenhum momento eu gritei, esbravejei. Em nenhum momento. Eu não sou aquela pessoa... Eu sou uma pessoa atípica, digamos assim, desses casos, que geralmente a pessoa questiona várias coisas. Eu não quero morrer. Sim. Sofre. Eu já vinha sofrendo, entendeu? Então isso pra mim... Aí conversei com Deus e disse, tu quer me levar pra perto de ti? Me leva. Chega de sofrer, não quero mais sofrer, não aguento mais isso. Mas... Ou se tu quer me deixar na Terra, eu vou super entender. Tu quer me deixar na Terra, me deixa, mas com um propósito de vida. Eu quero ser uma pessoa melhor pra mim, uma pessoa melhor pro próximo. Eu quero ver cor nos meus dias, que são só cinza, são preto e branco, eu não enxergo cor em nada. Eu quero ser melhor pra mim e pro próximo, sabe? Sim. Mas também não me deixa sofrer. Eu pensava assim, não me deixa sofrer mais do que eu já sofro. É físico, assim, digamos, de fazer tratamento e acabar sofrendo, lutando e não conseguir, sabe? De sofrer. E que me dê forças, entendeu? Se for pra mim ficar aqui, que eu lute bravamente e que, sabe, eu vou fazer o meu melhor. Então, que brota essa força em mim. Guria, no outro dia, assim, ó, é uma loucura, porque... No outro dia eu já acordei com aquela força, sabe? Com aquele sentimento assim de... Não, se tiver 1% de chances de cura, eu vou lutar. Eu vou fazer o tratamento, eu vou lutar. A médica já disse que as chances de cura são grandes, então eu vou lutar. E antes disso, quando a doutora me deu o diagnóstico, o que eu pensei direto no meu cabelo? Não pensava na vida. E daí eu pensava em relação Você tinha o cabelo preto bem comprido, bem né? comprido. Sim, em relação ao tratamento, eu pensava assim também... Mas eu vou fazer quimioterapia, vou perder o cabelo e vou morrer feia. E vou morrer careca. Não dá, né? Morrer careca, pelo menos vou morrer bonita, então, com o cabelo comprido. Até isso, não, sério, até isso. Daí... Até nisso Deus me deu forças, foi maravilhoso comigo. Meu Deus. Porque daí... Aí nesse dia eu tipo, acordei disposta, brotou aquela força em mim, vamos fazer o tratamento, vamos lá... Daí foi dia 8 de outubro, meu aniversário foi dia 1º, dia 8 de outubro a gente iniciou com as quimioterapias de urgência, daí fiz as quimioterapias, comecei a fazer as quimioterapias ainda internada. Nisso foi 1 mês internada, porque eu tinha... Qual o tipo de câncer que tu tem? Linfoma de Hodgkin. Qual que é a diferença entre o linfoma de Hodgkin e o de não Hodgkin? O linfoma de Hodgkin Hodgkin foi se eu não me engano, o que descobriu isso, daí ele leva o nome de Hodgkin. Só que são... vários tipos de células, não sei o quê. Daí o de Hodgkin é uma só, um tipo só. Aí o não Hodgkin abrange várias outras células, que daí como não foi o do Hodgkin, é o não Hodgkin. Então são vários outros tipos, sabe? Sim. Do Hodgkin é só o do Hodgkin. Daí o meu era o Hodgkin, que é o mesmo que o Reinaldo Giannichini teve. O mesmo. Ele venceu um irmão da leucemia, porque da leucemia dá nos glóbulos vermelhos e o linfoma dá nos glóbulos brancos, nas células de defesa do corpo, que é onde circula a linfa, né? Daí... E ele pode estar por todo o corpo, então? Todo o corpo, ele não é cirurgicamente tratável. E ele pode atingir a medula óssea também. Eu fiz uma biópsia da medula quando eu estava internada. Aí deu que não tinha sido atingida a medula. É horrível a biópsia. Eles furam o teu osso e tipo tiram o tutano do teu osso, sabe? No meio do osso, assim. Que é terrível. Daí Tu já fez muita esse dor depois ou não? Não, eu fiz o exame para entrar a coleta para entrar no banco de medula, né? Mas se tiver que extrair a medula, daí tem que fazer isso aí, né? Tem que fazer isso aí. Tá. Ele fez só pra só pra entrar no banco ali. de medula, né? Tu doou dor? Eu me cadastrei, mas Você cadastrou? É que dizem que é legal. muito difícil, né? Aqui em Santa Maria eu fui.
É que é muito difícil bater, né? Tu falou, né? Pelo que me eles falaram, né? Não sei. muito raro, assim, ter uma compatibilidade, né? Mas que bom que você cadastrou, isso é A bem gente legal. pegou no pessoal no grupo de pesquisa na época, na UFSM, vamos lá. Estavam fazendo propaganda disso, vamos lá se cadastrar. Daí É muito legal. É muito difícil os doadores também, porque o pessoal tem muito medo, acha que a tua coleta é já direto dali, sabe? De furar ali e tal. O pessoal tem medo de ir lá e fazer essa... É claro, depois se te chamarem pra te doar, tu vai ser... Tipo, eu pedi pra ser sedada, então tem uns médicos que sedam, outros não. E eles te sedarem e tu apaga e tu não vê nada. Coleta e tu acorda, já foi, passou. Depois fica um pouco dolorido ali, sabe? Só que tem médicos que não sedam, então tudo é uma questão de conversa, sabe? Pedir pra sedarem. Eu, por ser da saúde, então algumas coisas eu já tenho a manha, sabe? Então tu sabe algumas coisas que é possível e que não é possível. Daí a médica me sedou pra coletar. Eu fiz a biópsia daqui, fiz biópsia da medula, aí depois eu fiz essa do mediastino. Daí, no que eu tava ali, que eu tive o diagnóstico, aí tive essa conversa com Deus, me brotou uma força, assim, que eu sabia que tinha. Teve essa questão do cabelo também. E daí, quando eu pensava muito no cabelo. Eu ia no salão, eu chorava se cortavam demais o meu cabelo. Eu chorava pra cortar as pontinhas. Mas você já foi cortar... Sério? Logo de início, assim? Você já foi tirar o cabelo ou não? Não. Daí tinha essa parte que eu pensava muito no cabelo. É que ela gostava do cabelo dela, no caso. Eu chorava pra cortar as pontinhas do cabelo. E daí tu chorava pra cortar? Pra cortar as pontinhas. Tipo, ela cuidava sempre muito... Sim, que o cabelo dela era aqui. Enorme. Eu dei uma olhada no teu enorme. Era bem grande. Daí eu pensava no cabelo. Daí o pessoal da CTI lá do hospital fizeram uma vaquinha. E outras amigas minhas fizeram uma vaquinha online pra arrecadar dinheiro pra mandar fazer uma peruca pra mim. Porque as minhas questões financeiras eram terríveis e eu recém tinha começado a trabalhar. E sempre fui eu por eu, não tinha ajuda de família, mãe, pai, ninguém. Então eu tinha que trabalhar e tudo vinha do meu trabalho, entendeu? Pra mim poder me manter. Sim. Tu começou a vida, tipo, trabalhando bem cedo? Sim, eu trabalhei com 12 anos, eu acho que eu comecei a trabalhar no salão de beleza lavando cabelo. Ai, bem-vinda, também. Eu lavava cabelo, ganhava R$10 por semana. Que legal. Comecei cedo. Daí a peruca era muito cara, eu fui ver, era muito caro, assim, pra te mandar fazer. E eu pensava no cabelo. Aí fizemos uma vaquinha online, eu sei que em 3 dias a gente arrecadou todo o valor da peruca e um pouco mais. Foi R$2.000 pra mandar confeccionar a peruca. Sim. Tipo, só pra mandar confeccionar. Daí eu pensei cortar o meu cabelo, porque era bem comprido, sabe? E mandar fazer a peruca. Aí fiz a primeira quimioterapia, a primeira fiz internada, a segunda já foi ambulatorial, que daí tu só ia lá e fazia. Eu ia às 7 da manhã, saía às 7 da noite, ficava horas lá fazendo quimioterapia. Essa questão de quimioterapia que eu sempre tenho curiosidade, assim, porque é bem, tipo, quimioterapia, assim, né? É dolorido fazer? Tipo, como é que é o processo de fazer pra ti, assim? É que cada caso é um caso, cada câncer é diferente. Tem umas que o pessoal fala de tantas quimioterapias, tem via oral, tem na veia. As minhas foram tudo na veia. Foram brancas e foram vermelhas. As vermelhas é que faz cair o cabelo. E as brancas, não. E dizem que tem uma peruca que tu coloca que não cai o cabelo. Terrível. Um negócio não é uma gelado, peruca, não é uma peruca, é uma touca. Uma Eu touca. não sei a quantos menos graus negativos. Tu coloca aquilo, daí ela congela, faz congelar tuas células ali, não deixa atingir as tuas células capilares da cabeça. Mas que a dor é terrível. Diz que é horrível a dor. E fora que deve ter um custo a mais, Mas isso né? é fácil de ter acesso ou é meio... Não deve cara, ser uma coisa teve muito padrão, né? a apresentadora do Jornal do Almoço, a Cristina Ranzolin, acho que é. Teve CA de mama, eu acho, não tenho certeza. Ela fez essa peruca. Acho que foi ela, sim, ou foi a Ana Furtado. Que daí usou essa peruca, a Ana Furtado, acho que não aguentou. Aí perdeu o cabelo. Não aguentou de tanta dor. Porque já não basta todo o processo da quimioterapia, aí mais essa parte da peruca, da touca, sabe? Eu acho que foi a Cristina Rosolin que daí doou a peruca para um lugar que daí lá poderia fazer essas sessões. Mas não é fácil acesso, não. Deve ser carérrimo. Daí... Mas fora de cogitação pra mim, né? Daí tem a questão da congelamento de óvulos também. Isso daí é muito... quem tem condições é pra te congelar teus óvulos quando vai fazer as quimioterapia, porque... Ela pode prejudicar? Pode ficar estéril, infértil. Pode não poder mais ter filho depois das quimioterapias, né? Entendi. Daí... Aí pensava nos meus cabelos e tudo. A gente fez essa vaquinha.
E daí, na segunda quimioterapia, começou a cair meu cabelo. Eu passava a mão assim, começou a cair um pouco. É muito... Não, tipo, o meu começou a cair pouco. Só que daí, como eu queria fazer a peruca, daí, pra mim poder fazer a peruca, eu ia perdendo a quantidade de cabelo. Então, pra Sim. mim poder fazer a peruca, eu não poderia deixar ele cair sozinho, eu já teria que raspar. Aí fiz um monte de chuquinho, assim. E daí fui no salão. E daí saí de lá fui pra lá cabeludo e saí de lá careca. Fiz um monte de chuquinho, assim, e no salão a gente cortou daí e mandou confeccionar a peruca. Uhum. Aí levou um mês pra chegar. Chegou a Foi o usar. momento de cortar. Foi tipo... Como é que foi o momento de cortar o cabelo? Foi tipo Carolina Dickman naquela novela? Olha, Deve ser eu difícil, tentei né? ficar conversando, descontraindo, assim. Só que daí eu não consegui me olhar no espelho. Vem uma historinha na cabeça, tipo, tu olhando assim, deve vir, né? Sim. Uma história As da tua fotos. vida na cabeça, né? Bah, Cortando eu pego o meu cabelo. celular às eu acho que é vezes isso, e... né, que vem assim, né? Eu pego meu celular às vezes e fico olhando as fotos, assim, daquele dia, sabe? Daí eu fiquei conversando com o cara, o cabeleireiro que tava cortando meu cabelo. Não teve todo aquele cenário, aquela coisa toda, assim, sabe? Daí tava no salão e cortei, fiz as chuquinhas assim e fui cortando, mas só que no que eu fui cortando não conseguia mais olhar no espelho, tava o espelho ali, né, e eu aqui assim, conversando. Aí não conseguia me olhar no espelho, só dava umas olhadinhas, eu demorei uns dias pra conseguir me olhar no espelho. Aí eu não queria chorar. Aí no que eu me olhei no espelho, minha boca começou a tremer, chorar. A minha boca começou, tipo, minha cabeça não queria chorar, mas a minha boca começou a chorar, tremer, eu comecei a escorrer lágrima e eu, meu Deus, eu não conseguia me olhar no espelho. Aí nisso meu namorado raspou junto comigo. Ele foi no salão e raspou a cabeça dele também. Ah, que legal. Junto comigo naquele dia. Daí fui pra casa. Isso ajuda quando alguém faz um ato... Sim. Porque acontece bastante, a gente vê no Instagram, né? Assim, Sim. às vezes o barbeiro faz, né? Sim. Eu já vi isso. Pra homem acredito que seja menos difícil. Não que Sim. seja totalmente fácil raspar a cabeça, sabe? Pra quem tem o cabelinho mais grandinho. Mas é menos difícil do que pra uma mulher. Só que várias pessoas falaram, porque eu vou raspar junto, várias pessoas, minha irmã, minha prima, minha mãe. Chega na hora, quem que raspou? Quem que raspou? Nenhuma mulher. Aí minha irmã bem assim, porque tu vai usar peruca, tu vai mandar fazer tua peruca e eu não vou usar peruca, não sei o quê. Mas tu acha que essa questão de raspar o cabelo é mais por não ficar bonita careca? Tipo, que a gente tem isso da sociedade? Ou por tu tá raspando porque... Tipo, é como se fosse um sinal de que tu tem uma doença, né? Tipo assim, eu tô raspando, eu tô tirando uma coisa, é uma nova etapa da minha vida, sabe? Sabe que eu tinha essa possibilidade de não perder o cabelo. A médica, na real, uma médica, eram duas médicas, uma médica dizia, Paula, o teu cabelo vai cair, Paula. Que eu tinha que aceitar aquilo, Sim. sabe? E a outra médica dizia que talvez não caísse. E a outra dizia, vai cair. Sim. Sabe? E eu, vai cair. Essa mulher dizendo que vai cair, quando vê, não cai mesmo. E daí eu vinha de uma fase, assim, que eu queria dar uma virada de página, sabe? De tudo que já vinha acontecendo, aquilo dali que estava acontecendo. E eu não me desesperei, daí parece que eu não estava vivendo o que realmente estava acontecendo, eu não estava vendo que aquilo estava acontecendo, sabe? Aí no momento que eu decidi raspar o meu cabelo, quando que eu, Paula, na vida ia conseguir cortar o cabelo por aqui? Sim. Nunca. Nunca. Aquela Paula nunca ia cortar o cabelo por aqui, nunca mesmo. Tu era bem vaidosa, então. Bastante. Com corpo, com cabelo, com pele, sabe? Daí quando que eu vou conseguir cortar o cabelo? Nunca. E daí parecia que eu tava meio anestesiada também com aquilo, ou por conta da depressão. Então eu não tava, sabe? Parecia que aquilo não tava acontecendo. Daí quando eu resolvi raspar, eu disse, não. Vai cair ou não vai cair? Eu quero fazer a peruca, vamos raspar. E isso tu tem que ter uma força também pra te ir lá e raspar o teu cabelo assim logo de cara. Tu não foi cortando. Tem gente que vai cortando aos pouquinhos, né? Tem gente que vai cortando aos pouquinhos ou vai deixando cair. Só que eu não queria acordar todos os dias com aquele maço de cabelo no travesseiro. Aí eu acho que aquela dor ia, sabe? E eu ia sofrendo. Isso. Dor do cabelo e caindo, sabe? Da tua vaidade indo embora. Aí também eu ter ido lá e ter raspado foi uma libertação, sabe? Vamos encarar o que tá acontecendo, vamos... Sabe, o que vai ser daqui pra frente, tu vai ressignificar muita coisa, tu vai poder ser, que nem eu brinco que eu fui e sou, cada dia uma Paula diferente. Tem que achar formas de se reinventar no meio de tudo isso. Aí nisso eu fui raspei o cabelo, fiquei uns dias sem conseguir me olhar no espelho. Aí demorou um mês pra ficar pronta a peruca. Aí foi um tempo de aceitação, assim, ó. Tu cada chegou dia... a usar bastante a peruca? Não, né?
Não. Tu se gostou depois e... Deus. Aham. Deus. É que tu viu algo além, né? Eu acho que a gente Essência. todo mundo Essência. tem uma essência. Eu acho certeza que a partir do passa- momento que tu parte dessa barreira, né? Demais. Isso aí. As primeiras vezes foi bem difícil, ou se não, tipo, uma pessoa que convivia contigo e te via antes com cabelão e tal, daí chega lá e te vê assim, e tu tá sem o cabelo, eu acho que pesava um pouquinho, sabe? Só que foi uma forma de uma libertação, assim, não, vamos encarar o que tá acontecendo, o que vai ser daqui pra frente, só Deus sabe, mas eu sei que eu vou fazer a minha parte. O que vai ser daqui pra frente, só Deus sabe, né? Aí comecei aos pouquinhos, no mercado, no lugar. Aí um dia um moço do mercado me perguntou, ele me olhava, sabe, sempre que eu ia no mercado ele me olhava, e ele bem assim, ó, ele fazia assim pra mim, né? Tu não era moça cabeluda? Ele todo sem jeito, assim, mas só que as pessoas... E vem perguntar, sabe? Ai, já escutei cada coisa, quando tava careca. E eu sim, daí falei pra ele que tava doente e tal. Porque algumas vezes eu ia... Primeiro eu ia cabeluda, depois eu ia com uma peruca curtinha, que o moço do salão me emprestou uma peruca curtinha pra mim usar, caso eu quisesse. Aí uma vez eu fui cabeluda, outra vez eu fui com peruca, outra vez eu ia sem cabelo, outra vez eu ia com peruca. Tu chegou a usar lenço ou tu não chegou a usar? Ganhei alguns lenços, só que também... O lenço chama bastante atenção, né? O lenço, não sei, pra mim particularmente, eu achava que parecia muito doente, sabe? Eu achava que o lenço pra mim parecia muito doente, então eu não queria que aparecesse tanto assim que eu tava doente, sabe? Tá de lenço. Claro, cada pessoa tem o seu jeito, né, de aceitação, como é que ela vai... Mas não quis usar lenço. Eu ganhei alguns lenços também, não quis usar. Aí, no momento que eu comecei a sair, e daí que me brotou essa força, assim, de tipo, as pessoas às vezes me olhando de atravessado e ficavam me cuidando, e várias pessoas ficavam olhando, sabe? E muitas vezes eu usava máscara, no ônibus eu usava máscara, e algumas pessoas meio que saíam de perto. Isso daí também eu sofri bastante, essa questão de usar máscara. Porque as Tu pessoas... já usava máscara pra... Pra me proteger das outras pessoas. Sim. E as pessoas no Estão ônibus... muito suscetível, né? A tua imunidade despenca, né? Então, qualquer resfriado pode ser fatal. Sim. Por causa da imunidade baixa. E daí, tipo, de eu sentar num banco no ônibus e eu estar de máscara, outra pessoa levantar e sair. Sabe que isso daí foi uma parte bem cruel, sabe? Das pessoas achar que eu tô passando alguma coisa, sabe? Falta de informação Tem falta pessoas, de informação, né? Sendo que eu tava de máscara pra me proteger. Imunidade baixa, de qualquer coisa. Sim. Tanto que a médica me proibiu de ter contato com crianças, com bebês. Porque os bebês não têm todas as vacinas, então é mais fácil eu, com imunidade baixa, fazendo tratamento, pegar alguma coisa do bebê do que o bebê pegar de mim. Entendeu? Por conta das vacinas, não sei o quê. Aí eu usava bastante máscara, daí as pessoas tudo olhavam. Daí, às vezes, se a pessoa me olhando, eu ia lá e olhava bem na cara da pessoa. Aí a pessoa ficava toda errada, assim, eu virava. Aí eu ia olhava bem no rosto da pessoa, pra pessoa ficar um pouco sem graça, como eu tava ficando sem graça, sabe? Sim. E aconteceu de alguém chegar em algum desses momentos e falar alguma coisa assim... Sem noção. Que tu ficou tão sem noção que tu te marcou, assim? Tá, eu sempre tive eu vim para Santa Maria para estudar pro Exército, para fazer a ESA, para ser sargento de carreira, né? E daí nisso, e daí eu conversei com a minha médica e disse assim, poxa vida, eu sempre tive esse sonho e agora eu tô fazendo tratamento, eu não posso desistir. Daí eu daí eu parei de trabalhar no hospital, eu me encostei. E daí pelo INSS eu recebi um salário mínimo na época, e daí eu pagava aluguel, não sei o que, não dava para nada, sabe? Daí eu vim pra cá pra mim estudar pra ESA. E daí, poxa, meu sonho tá saindo, assim. Daí eu conversei com a minha médica, ela me liberou pra me estudar. E eu queria fazer um cursinho preparatório pra ESA. E eu, não, meu sonho não pode acabar aí. Aí eu conversei com o diretor de um cursinho preparatório daqui, e ele me conseguiu uma bolsa no cursinho preparatório. E eu ia fazer quimioterapia, e tinha dias que eu ia lá, fazia minha quimioterapia, e saía da quimioterapia e ia pra aula. Todos os dias, minha aula era das 7 às 11 da noite. Das 7 às 11. Todos os dias lá no centro. Eu morava aqui em Camopi. E ia pro centro. E daí eu ia lá careca e mantinha todo o tempo de máscara. Só eu de máscara na sala de aula com 60 alunos. E daí a médica dizia, tu senta bem na janela, né? Ou tu senta na porta, onde tá correndo o vento. Era tudo fechado. 60 alunos tudo respirando o mesmo ar. E eu de máscara, né? E daí muitas pessoas lá não sabiam por que essa guria usa máscara. Só que eu careca. E daí teve uma vez que um colega... chegou pra mim, ei, tu já tá
E tu já tá no preparo, já tá se preparando, né? Já raspou a cabeça pra te entrar pra te passar, não sei o quê, porque soldado tem que raspar a cabeça, já entrou no clima, né? E eu, será que eu vou deixar barato isso? Será que eu vou ficar quieta? E eu disse pra ele, não, eu tenho câncer, tô fazendo tratamento. E ele, bah, meu, não sei o quê, desculpa, só voltou a se ajoelhar nos meus pés, sabe? Bah, desculpa, não sei o quê, bah, foi mal. Mas, tipo, ele chegou muito assim, sabe? Poxa, o guri nem me conhece e deve chegar me falando essas coisas, Pois sabe? é, Ah, bem, não, né? muito sem noção. Aí teve não sei quem que... Alguém me falou também que eu tinha fugido num campo de concentração. Ai, sério? Me falar, aham. Sabe, era cada coisa assim que tu tinha que escutar que, oh meu Deus, ainda bem que eu tentava levar as coisas na esportiva, Aham. sabe? Porque senão... Teve um comentário de um familiar ainda que me doeu bastante, e foi dizer que eu parecia uma menino. Ai, que ruim, né? Porque eu tava... que eu parecia um homem, Sim. sabe? Ai, aquilo... Pra mim, que sempre fui vaidosa, sabe? Sim. E daí eu É que perdi às os vezes- cílios também, sabe? O cabelo começou a cair. E daí eu sempre fui uma pessoa vaidosa. e depois Sobrancelha tava falando cai, não. Eu tinha micro na minha sobrancelha, então cai um pouco. Só que como eu já tinha micro da minha, então não apareceu tanto. Sim. E daí tentei fazer alongamento de cílios, só que daí esse alongamento tu cola em cima dos próprios cílios, né? Aí não deu. Aí eu ia lá, comprava uns cílios postiços, colava, ia nas minhas quimioterapias, às vezes de salto, toda maquiada, com cílios postiços. Chegava lá sozinha ainda, ela fazia quimioterapia dirigindo e voltava dirigindo. Daí fiz a peruca, e a peruca demorou pra ficar pronta. Aí comecei a sair aos pouquinhos. E a peruca era com o teu cabelo? Com o meu próprio cabelo, ainda tem a peruca lá em casa. Sim, meu cabelo era enorme. Daí cortei e mandei fazer, foi feito em São Paulo. Só que daí, quando ela chegou, eu não vi a hora dela chegar, só que quando ela chegou, eu colocava ela, parecia que eu chamava mais atenção, parecia que tava todo mundo vendo que eu tava de peruca. Sabe? Parece que todo mundo via que eu tava de peruca, eu toda com vergonha, porque que assim não parecia bem cabelo, sabe? Aqui assim ficou meio estranho. Aí parecia que eu tava chamando mais atenção. E daí eu ficava pensando assim, pra que eu tô tentando mascarar um negócio que tá acontecendo? Então, sabe, não faz sentido. Daí, também assim, eu vou me prender a uma peruca e quando eu não quiser mais usar peruca, eu vou ter que passar por todo esse processo que eu já tô passando agora, dessas pessoas que já estão me vendo careca, eu vou ter que passar por isso de novo, depois quando eu resolver não usar mais peruca. E no hospital, se eu quisesse voltar a trabalhar, eles não permitiam usar peruca. E aí eu... Por que eu vou querer me esconder atrás da minha peruca, sabe? Sim. Só que, claro, tudo tem seu tempo de aceitação, sabe? Tem muitas pessoas várias pessoas que eu conversava sobre isso que não conseguiam desapegar, sabe? Não conseguiam botar a careca pra fora. Mas quando eu coloquei a careca pra fora, meu Deus, foi uma sensação de liberdade, assim, não, eu tô vivendo e isso realmente tá acontecendo, eu tô lutando, eu tô dando o melhor de mim, então, sabe? E daí tu começou a ver vida também, né? Vida, cor, sabe? E daí depois, quando eu saí do hospital, que eu fiquei esse um mês internada, uma coisa muito louca foi que quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu valorizei foi o ar. Isso eu nunca vou cansar de contar essa história. Porque lá onde eu fiquei internada era um centro de transplante de medula óssea, então... Qualquer pessoa que entrava lá tinha que botar avental, touca, máscara, as janelas eram tudo fechadas, porque lá as pessoas faziam transplante de medula, então era um lugar que era bem complicado entrar qualquer tipo de bactéria. As pessoas tinham que usar, separamentar toda, sabe, para entrar. Sim. E daí lá o ar que a gente respirava era aquele ar ali. Aí quando eu saí do hospital, depois desse um mês, foi muito engraçado que eu não sabia como caminhar. E mesmo eu fazendo fisioterapia todos os dias. Sim. Só que ali dentro, naquele quadrado ali, eu só ficava deitado, sentado, não caminhava. Aí quando eu saí dali, parecia que eu não sabia caminhar. Teus músculos dão meio que uma atrofiada de tu ficar, não, sabe? De não movimentar. Coisa do dia a dia que tu não nota, assim, E daí era muito estranho, eu caminhava todo errado, assim, parecia que eu não sabia mais caminhar. Era muito estranho. E daí... isso foi um mês só? Foi o período de um mês. Um mês. Imagina quem é acamado no hospital, quem fica entubado, quem fica... Sim. Aí, quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu valorizei foi o ar. Tipo, eu saí pra fora, assim, e senti aquele cheiro de pasto, guria. É muito diferente, o cheiro de grama, sabe? Tu respirar aquele ar, assim, que... Poxa vida, o ar é uma coisa que... Que delícia. Cara, não, é uma coisa que passa tão despercebido no nosso dia a dia. Cara, valoriza as pequenas coisas, né? Cara, aquilo dali foi assim, meu Deus, isso é só o começo. Tipo, tem muita coisa pra vir ainda, sabe? Isso é só o começo. E se já começou assim, e que começo? Você tá valorizando o ar. Sabe, hoje eu agradeço muito por coisas assim que parecem tão idiota, sabe? Mas que são, tipo, de tu poder caminhar, de tu poder enxergar, de tu poder escutar, de tu poder comer, sentir o gosto das coisas.
sabe? Por tu poder falar, tantas coisas, e por tu poder se exercitar, caminhar, ter braço pra trabalhar, sabe? Eu penso, tantas coisas assim que, poxa, passa tão despercebido no nosso dia a dia, que tu tem que passar por alguns momentos assim pra te poder enxergar que aquilo dali tá, que tu tem aquilo dali, sabe? Sim. Porque quantas pessoas tu enxerga por aí que não conseguem várias coisas, e por que tu vai valorizar quando tu não tem aquilo, quando aquilo é tirado de ti? Eu não sei se o que acontece, né? Eu vejo que tu falou ali da depressão e eu também já passei alguns momentos assim. E tem gente que consegue valorizar isso sem passar, né? Tipo, são poucas pessoas, eu acho. A maioria tem uma desmotivação, né? E quer o que não tem, né? Como assim? Não dá valor pro que tem, que é um ar, que é um movimento, que é, né? Tu não se... é como se tu sempre fosse ingrato com a tua vida, sabe? Eu acho que muita gente é assim. Muita gente quer o que não tem. E no caso, tu passou por isso, né? Pra poder valorizar, né? A tua vida. Eu acho interessante isso porque... Tipo assim, como é que eu vou dizer? Eu vejo de mim, assim, o Renan não passou, mas ele é bem grato pela vida dele. Eu já passei momentos da minha vida que eu senti essa depressão e esse sentimento, e agora ouvindo tu falar assim, né? Tipo, hoje eu consigo dar valor também para pequenas coisinhas, sabe? E tipo, aonde dá o start? Tu acha que foi a conversa com Deus? Tu acha que foi... Foi essa conversa. E a partir dali tu começou a acreditar muito nisso. Sabe que eu sempre tive em mente, assim... Que tu falou das energias, né? O que é Deus, sabe? O que é Deus? Isso eu contei no meu Instagram também. Essa questão de o que é Deus? Será que Deus é aquela imagem daquele cara cabeludo, sabe? E daí a minha irmã mais velha sempre foi muito cristã. Às vezes eu ia pra lá e eu chorava e eu dizia assim pra ela assim, ó... Cadê esse teu Deus? Cadê esse Deus que não aparece pra mim? Por favor, aparece. Eu só te peço pra te aparecer, que eu quero te ver, eu quero sentir esse Deus que vocês tanto falam. Cadê? E ela, Deus aparece pra ela, tipo, minha irmã orando por mim, dizendo, né? E daí, nesse dia que eu comecei que eu tive essa conversa, eu comecei a ver, enxergar que Deus não é Deus. Deus é pessoas, Deus é gestos, Deus é movimento, Deus tipo, Deus usa as pessoas... ver as coisas boas, então. Deus usa as pessoas para falar contigo, coisas que acontecem. Claro, tem a questão de energia também, mas eu acredito que Deus tá em tudo. Só que tu tem que querer enxergar. Eu nunca fui muito religiosa, sabe? Nunca fui muito de ter uma religião, de seguir isso, seguir aquilo, não. Sabe? Só que eu tenho a minha fé. E nesse tratamento eu vi o quanto tua fé é muito importante. A tua fé realmente move montanhas. Tudo consegue aquele que crê, eu digo assim. E eu comecei a acreditar em Deus e depois daí... E a força do pensamento positivo. As coisas que tu joga, a maneira que tu joga, o universo te retribui assim, de uma forma que... E a tua cabeça no tratamento é fundamental. Porque naquele momento ali eu decidi que eu ia lutar. Naquele momento ali me brotou uma força. Então, a partir dali... vamos agradecer pelo que tu tem, vamos lutar. Claro, não vou dizer que não tem momentos que tu se pega assim, ó... tô sem cabelo, tô inchada de corticoide, porque eu não conseguia me olhar no espelho, eu me olhava no espelho, a minha bochecha ficou desse tamanho, assim, ó, por uma concentração muito grande de corticoide que eu fiz. Eu não me reconhecia, as bochechas desse tamanho. E daí tu se pega, assim, a tua vaidade você foi... E daí muitas vezes eu me senti dançando com a morte. Eu digo que eu dancei abraçada com a morte, porque amanhã tu não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E eu digo que também tem muitas pessoas que infelizmente não aprendem as coisas no amor, elas aprendem na dor. E eu aprendi na dor. Né? É isso que eu queria falar. Eu acho que agora tu não falou. Aprende no amor, aprende na dor. Que bom que tem pessoas que conseguem agradecer. O meu marido também é assim, ele agradece bastante, sabe? Ele não... É um anjinho na vida da gente, né? Ele não passou... Tu não acha? Não passou por tanta dificuldade, mas consegue ser grato. Tipo, ele teve... as nossas histórias são bem diferentes da minha dele, sabe? Tudo que eu já passei na minha infância. E a dele que ele teve, digamos que tudo, sabe? Sim. Daí a gente conversa, assim, e mesmo assim ele não é uma pessoa ingrata, ele é uma pessoa muito grata por ter tido tudo que ele já teve e por estar conquistando e sendo grato por tudo, sabe? E ele me ensinou muito, porque antes disso,
tipo, eu era uma pessoa muito negativa, uma pessoa... É isso que eu ia dizer. Sabe? Vamos dizer, ser grata tem a ver com o quanto de negativo a gente vê nas coisas, talvez, né? Porque eu vendo tu fala hoje muita coisa positiva, né? Tu vê tudo muito Sim. mais positividade do que negatividade, Com né? certeza. A gente tem muito mais a agradecer do que a pedir, sabe? Porque, cara, tudo tem lado bom. Depende do teu ponto de vista, depende do que tu quer enxergar. Tudo, sabe? Tudo. Não tem uma coisa que eu veja assim que, nossa, olha só, aconteceu isso é péssimo, isso é ruim. Não, vamos tentar enxergar o lado bom. Se tem um lado ruim ali, aquele lado ruim te ensinou alguma coisa. Então, tu já aprendeu com aquilo dali, sabe? Então, quando tu for agradecer, eu sempre agradeço pelas coisas boas e pelas coisas ruins que não foram tão ruins, que é aprendizado, tudo é aprendizado, né? Então, tu vai aprendendo bastante. E eu aprendi na dor, mas que bom que eu aprendi, porque tem muitas pessoas que passam por tudo isso e não aprendem, sabe? Ou acabam se suicidando, fazendo alguma coisa nesse sentido, por não ter conseguido enxergar, né? Sim. E eu digo que Deus me deu essa força tão grande que, ao invés das pessoas me darem força, era eu que dava força para outras pessoas, entendeu? Sim. Quando eu tava em tratamento. Porque me brotou essa força que... Deixa eu botar no silencioso. Me brotou essa força que nem eu sei explicar, nem eu sabia que tinha isso. Sabe? E tu falava com uma leveza, como eu te conheci nessa época, que passava isso pra frente, sabe? Que bom. Porque tem essa questão familiar. Durante o meu tratamento, eu fiz meu tratamento sozinha. Eu ia fazer minha quimioterapia, eu acordava cedo, 7 horas eu tinha que estar no hospital. Eu vinha de carro, dirigindo, ia sozinha, e eles sempre exigem um acompanhante. Só que não tinha, o André trabalhava, meu marido namorado na época trabalhava, e não tinha quem fosse comigo. E daí algumas pessoas assim, ó, falaram, porque conta comigo. Quando eu descobri, conta comigo, qualquer coisa conta comigo. Só que 2 vezes eu pedi para 2 pessoas e as pessoas não puderam ir. Então, assim, ó, poxa, a vida dessas pessoas está acontecendo, eu que tô parada. Então, assim, ó, Deus me dá força, que enquanto eu tiver força, eu não vou mais pedir para ninguém. Agora, só se eu tiver muito mal mesmo, para mim ter que... não consigo ir. Mas enquanto como é que solucionou essa questão da exigência de ter um acompanhante, se tu não tinha? Eu disse que eu não tinha, eu sou maior de idade, tranquilo. não tenho. Não que é obrigado a ter alguém. Eles exigem. Só que até eu, profissional da saúde, tu trancar o pé e dizer que tu não tem, vai fazer o quê? Vou me negar tratamento? Sabe? Daí eu dizia, não tenho, eu sou maior de idade, eu tô bem, eu tô lúcida, eu consigo caminhar, sabe? Porque eles pedem isso por a questão de tu ter que ir no banheiro, de tu talvez desmaiar durante o tratamento, porque dá enjoo, tu vai no banheiro. Daí eles chamam acompanhante. É pesado mesmo. Só que isso me doía, sabe? Porque todo momento que eles chamavam, desde a entrada, o documento do familiar, e eu não tenho, moça, sou só eu. Tá, passado. Aí daqui a pouco lá, eu ia fazer, chegava lá no outro lugar, documento familiar, quero familiar, tá sem acompanhante, eu sim, só eu. Daí também isso, cada vez que falava, isso dava uma dorzinha, sabe? Poxa, cadê minha família? Poxa, cadê meus amigos? Meus amigos, muitos amigos que eu achava que eram amigos, eram de festa, porque na festa do Bem Bom estavam lá comigo, entendeu? Sim. E na hora do tratamento, na hora da doença, cadê essas pessoas? E daí na hora da quimioterapia, eu chegava lá às 7 horas da manhã, daí coletava exame de sangue, daí tinha que aguardar para consulta, aí passava pela consulta, depois tinha que aguardar para fazer as quimioterapias. Daí as quimioterapia era, 5 horas infundindo na veia. Daí tu tinha perguntado antes se doía. Não dói. Na real, tinha algumas que ardiam, queimava assim, queimavam o trajeto, sabe? 2 dias depois eu ainda tinha aquele trajeto da medicação na veia. Ficava a veia toda marcada, sabe? Vermelha, assim, do trajeto da medicação. Daí eu fazia 4, 5 quimioterapia. 3 ou 4. Daí ficava horas infundindo. E daí, nisso, tu precisava ir no banheiro, ou te dava enjoo, tu precisava vomitar. E aí, familiar de Paula Jassana. Eu não tenho familiar, só eu. Aí eu pegava meu suporte com minhas rodinhas e ia lá no banheiro. Passava mal, era eu lá, era eu passando mal aqui, a mão de Deus me erguendo aqui. Eu digo que olha, eu por alguns momentos eu pensava em reclamar que eu não tinha familiar, mas não. Olha, e eu sou quem eu sou hoje por ter passado por esses momentos assim que eu vi que eu sou capaz, sabe? Então era... E graças a Deus eu consegui fazer todo o tratamento. Eu ia fazer químio sozinha, depois ia fazer radioterapia sozinha. Eu fiz 12 químio, foi
a cada 15 dias. Deu 6 meses. Porque Tu às vezes fez tudo pelo SUS daí, tudo no pelo caso. SUS. Aí eu consegui o convênio do hospital que eu trabalho, só que eu já tava no SUS, então o SUS é muito bom. É muito difícil tu entrar. Mas quando tu tá lá, sabe? Fiz tudo aqui no hospital público daí. Fiz tudo no SUS. Aí tinha convênio, só que daí eu poderia ir fazer lá. Só que eu não tinha condições de... Porque daí tem o convênio cobre até tanto. Daí a partir de tanto tu tem que pagar. E quimioterapia... Daí a minha imunidade baixava muito. Minha imunidade despencava. Eu tive que fazer injeção durante todo o tratamento ao redor do umbigo. Granuloquina é uma injeção que é pra subir a imunidade. Faz subir aumentar a tua imunidade. Tu fazia o quê? Uma vez no mês? Não, era 7 dias, direto. 7 dias, aí outra quimioterapia 7 dias, todos os dias. Nossa, aquilo doía, porque daí fazia com que a tua medula trabalhasse mais. Era terrível o pós da injeção, né? Sim. E as quimioterapias também, o pós delas era bem ruim. Aí tu não... Tipo, Fica com... Dizem que o paladar muda bastante. Fica meio amargo, sabe? Fica bem estranho. Só que eu tava fazendo horror de corticoide também, eu comia bastante, comia bem. Conseguia se alimentar. Conseguia. Tu ganhou peso durante esse processo ou não? Ganhei. Que eu lembro que tu falou ali que tu tinha perdido 13, 14 quilos em um mês. Depois tu ganhou mais peso ou não? Ganhei, e daí depois fui recuperando. Fiz um horror de corticoide, e daí abri uma fome, se deixava, eu comia as paredes. De tanta fome que eu tinha, sério. Demais os corticoides, abriu um apetite assim que... Aí, o que eu sofri foi nas radioterapias. Rádio eu fiz 15. Aí a radioterapia eu fiz nessa região do pescoço aqui, ó. Tu tava com... No caso, o teu câncer tava em todo o corpo? Todo o corpo. Eu tinha desde aqui até a virilha. E a massa maior era aqui no mediastino. Eu tinha uma massa maior que 16 centímetros. Nossa. A tomografia não foi capaz de medir a extensão porque era muito grande. 16 centímetros, isso daqui, assim, mais ou menos, aqui no meio. Aí eu tive síndrome de veia cava, que tava pressionando o coração. Então tem gente que coloca aquele catéter totalmente implantado, que é por baixo da pele, um catéter para fazer químio por ali. E daí eu não pude passar aqui porque eu tive essa síndrome de veia cava. Se eu passasse esse catéter, poderia dar uma trombose pro cérebro. Então era meio perigoso. Aí eu tive que fazer tudo nos periféricos, nas veias das mãos, assim. Era e daí, terrível. como tu não tinha acompanhante, tu também entende por trabalhar na área da saúde, então tu entendia tudo que estava acontecendo contigo. Mais ou menos. E o que eu não entendia, eu perguntava, enchia de pergunta. Eu cheguei aqui, lá pra médica, eu chegava também cheio de perguntas pra ela. Anotava, porque daí, às vezes tu chegava lá e esquecia. Aí que eu fiz essas radioterapias, radioterapia pra mim foram mais difíceis. Eu fiz 15 sessões. Eu ia pra uma máquina, botava uma touca assim de plástico toda moldada no meu rosto, assim, e me parafusava numa máquina, sabe? E aquela touca, assim, parecia do Homem-Aranha, assim, toda pra mim poder respirar. Porque antigamente eles faziam... Não, até hoje ainda fazem umas marcações, que é umas mini tatuagens no rosto pra marcar onde que é pra ser feita a radiação. Daí eles fizeram aquela touca pra não ter que fazer os pontinhos. Tem hospitais que ainda fazem os pontinhos de tatuagem mesmo. Daí é pra te sempre fazer naquele lugar ali, sabe? Ah, entendi. Aí por isso que eles me fixavam na cama. Daí a rádio é sempre no local do câncer, não é? Não necessariamente. Tipo, eu tinha vários lugares. Só que daí onde estava captando que ainda tinha alguma coisa aqui, e o lugar que mais tinha uma célula maior era aqui no mediastino. Aí eu fiz nessa região. Só que daí, tipo, queimou tudo a minha... Garganta? A garganta, assim. Mas queima, né? Demais, queimou tudo, assim, ó. Daí ali também foi mais difícil aí. Aí eu pensei em desistir, não fazer quimioterapia. Eu disse pra médica, assim, que eu não aguentava mais. Porque a saliva é uma coisa que tu engole involuntário, né? Tipo, a quimio ou a rádio? A rádio. A saliva tu engole, assim, de boa. E pra mim engolir a saliva era um horror. Um horror engolir a saliva, porque daí tava tudo queimado, que assim, ó. E daí eu, às vezes, tomava remédio pra dormir. Quanto mais eu dormisse, pra mim, eu não... Porque doía muito, muito. Daí tu tinha que ficar só cuspindo, ou se não comer, tu não conseguia comer. A médica até cogitou me passar uma sonda pra me alimentar, porque eu não conseguia comer. Aí nisso eu emagreci, acho que uns 8 quilos em uma semana. Não conseguia comer e daí consegui terminar as radioterapias. Daí fiz as rádios. Aí eu fui e fiz o exame lá em Porto Alegre, o PET-CT, que é um exame que eles injetam uma glicose no teu sangue e onde tem câncer foca e brilha no exame. Tipo uma cintilografia. Aí faz esse exame, só tem lá em Porto Alegre. Daí fiz esse exame e deu que ainda, após as químias, após as rádios, ainda tinha células cancerígenas com uma captação pequena, mas ainda tinha. Aí me desesperei. Até
Até me desesperei, assim, porque, poxa vida, já... Isso foi quanto tempo depois que tu tinha recebido a notícia lá que tu tinha o diagnóstico de câncer? Daí tu fez todo o tratamento até tu descobrir que ainda tinha? 1 ano. 1 ano passou? Acho que 1 ano por aí. 1 ano. 1 ano e pouquinho. Daí fiz esse exame e deu que ainda tinha umas células, com pouca captação, mas tinha. Aí me desesperei, porque, poxa vida, já passei por tudo isso. Daí o próximo passo, depois disso que eu já tinha feito, daí eu teria que fazer quimioterapia, zerar fazer uma quimio bem mais forte, pra te zerar a tua medula. Eu teria que fazer uma transplante de medula daí. Eu teria que tirar a minha medula, como eu fiz a biópsia lá no começo, deu que minha medula não tinha sido atingida, né? Aí eu tiraria a minha medula, conservo, faço uma quimio mais forte, zero, baixa toda a minha imunidade, zera tudo e injeta a minha medula de novo. Daí ela vai, no que a minha medula pega aquele material colhido, ela vai começar a se multiplicar, células boas. Só que isso é bem perigoso, sabe? Tu fazer esse transplante de medula. Porque... Vai ficar sem imunidade? Sim, zera tudo. Qualquer coisinha é fatal. Daí, tipo, tu tem que ficar um tempo internada e esperando a tua medula pegar. Porque dentro que ela pega, ela começa a multiplicar células boas, né? Só que daí eu fiz esse... Nossa, nesse tempo aí eu fiquei bem surtada. Porque já tava cansada, né, de tudo isso. Sim. Daí... Porque é muito doloroso, né? Daí tu faz pensando que vai ter uma cura, né? Exatamente. E perdendo pessoas, sabe? Porque no momento que eu comecei que eu decidi a expor tudo isso e conversar pelo Instagram e postar ali, me abrir, isso, sabe? Tipo, muitas pessoas vieram conversar comigo, pessoas que estavam... Tinha muitas pessoas que não tinham contado pra ninguém, que estavam vivendo isso sozinha, entendeu? Que não sabia, que outras pessoas não sabiam, que tinham vergonha de contar. Aí eu comecei a conversar com várias pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países, com amiga de pessoa que tá passando por isso, família de pessoa que tá passando por isso. E o Instagram pra mim foi uma ferramenta que eu tive de que eu podia ajudar as pessoas e as pessoas me ajudavam. Porque por não ter essa questão familiar, não ter apoio, sabe? Foi uma forma que eu tive de ter apoio de outras pessoas e dar força para outras pessoas também, porque algumas vezes que eu tava triste, tava pensando em desistir, tava mal, eu ia lá, postava o que eu tava sentindo no momento, e nisso vinha um monte de gente, tipo, eu me sentia abraçada, eu me sentia acolhida, sabe, com pessoas que nem me conheciam. Hoje tem pessoas, nós somos uma prova viva disso, entendeu? Sim. Que a gente sempre falava de marcar o café, e o café foi o microfone agora. Mas vai ter o café. De várias pessoas que, tipo, tu conseguia dar força, ajudar outras pessoas e outras pessoas te ajudavam. Eu me sentia abraçada por pessoas que eram virtual, né, de outras... Sim. Várias pessoas hoje eu ainda mantenho contato, sabe? Que estão super bem. Dizem assim que, tipo, a internet às vezes tem gente maldosa, né? Sempre comentam, né? Ai, não posta tuas coisas, que pode trazer coisa. Sim. E eu acho que traz mais coisa boa do que ruim, sabe? Muitas pessoas... Eu consigo enxergar muito mais a bondade, sabe? Sim. Muitas pessoas falavam isso pra mim também. Poxa, mas não fica postando que tu tá ruim, não fica postando que tu tá triste. Vai ficar pior ainda, não é? Porque tu vai dar um gostinho pra outras pessoas. Gente, tipo, só um pouquinho, a maldade tá nas pessoas, não tá em mim, sabe? E daí tem que ver se eu acredito nisso ou se eu não acredito. Eu não acredito nisso que eu vou estar postando, ou se não, tu tá postando coisas boas, as pessoas vão botar inveja. Não acredito nisso. Eu, particularmente, não acredito nisso. E se as pessoas vão desejar o meu mal, isso daí o ruim tá nas pessoas, não tá em mim. Eu tô ali, eu ajudando uma pessoa, pra mim já tá ótimo, sabe? Sim. A minha mensagem chegando pra uma pessoa, pra mim já tá muito bom. Porque eu, Paula, nunca na vida me imaginei sendo exemplo pra alguém se inspirando em mim. E isso daí eu recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre isso, sabe? De tipo, poxa, não desiste, tu é minha inspiração, eu me inspiro em ti. Quando eu penso em desistir, eu vou lá no teu Instagram, olha as tuas coisas e me motiva cada vez mais. E eu acho que no teu Instagram o que chamava mais atenção era tuas fotos bem produzidas. E depois, claro, nos stories não era aquela Paula produzida, né? Tipo, era uma Paula vida real. A vida real. Então aquilo motivava mais ainda, porque daí tu via que tu conseguia ter os dois extremos, assim, Sim. né? De estar super produzida, de conseguir ver beleza em tudo na tua vida. E nos stories ali tu contava a tua realidade, né? Ah, tô indo fazer a químio, tô vivendo isso. Eu ia fazer as químio e daí no pós eu voltava e
E gravava, sempre gravava, ou gravava Contava lá no hospital, tudo, né? o que Tudo tava bem acontecendo. certinho, como- Às vezes eu gravando, tava lá meio grog, me falando, hoje foi assim. Mas vai dar tudo certo, não sei. Meia grog das medicações, mas eu tava lá gravando. Aí tinha vezes que eu saía, que eu ia em festa, que eu ia, tipo, sempre me cuidando, sabe? Mas eu vivia. Muitas pessoas diziam, ai, mas tu tá doente e tá saindo, tu tá... Ou senão, ai, nem parece que tá doente, certo? As pessoas acham poxa, tu tá doente e tu tem que viver feia, acabada, sabe? Não, eu botava um salto, me maquiava, tem que ter aparência vamos lá. de doente, senão tu não pode se dizer Ai, nem doente. parece que tu tá doente. Lá na minha cidade natal até rolou um comentário que eu tava me fazendo com a minha doença, que eu tava inventando. Poxa, eu tô inventando, falei, raspei meu cabelo do nada, então eu vivo tirando foto no hospital. Não sei como que eu tô tirando foto no hospital e infundindo o negócio, né? As pessoas maldosas. Sempre Ou tem, senão né? que- Em tudo que é lugar, né? Ou senão que, ai, ela tá doente, mas tá em festa, tá doente e foi na praia, digamos assim. Mas é que Poxa, tu- eu tô doente, eu não tô morta. E se eu morrer, eu fiquei em casa me lamentando, acabada em casa? Não, se eu morri feliz, eu morri vivendo, né? É que eu Então, acho que tu conseguiu enxergar as cores, a vida, né? Então tu queria viver tudo, né? E hoje eu digo que a minha vida é um arco-íris. Meu Deus, meus dias eram cinzas, hoje eu vejo cor em tudo. E sentir isso é muito bom. Ser feliz é muito bom. Porque eu não sabia o que era isso. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. E com a minha filha mais ainda, meu Deus. Coisa boa sentir isso, sabe? Eu sinto os choquinhos de energia no corpo, assim, que é muito bom. Dança sozinha, canta gratidão. sozinha. Dança sozinha, canta sozinha, se diverte. Gratidão por tudo. Sabe que eu vejo, né? Tu teve 2 presentes grandes, assim, né? Que foi essa prova de vida, né? Que Deus te deu, assim, de tu ter que viver aquilo. E mais uma filha, né? Eu digo que eu nasci quando eu, Paula, nasci. E daí eu renasci na doença e eu renasci sendo mãe. Eu digo que eu tive 2 renascimentos. Porque, meu Deus, que sentimento é esse? De mãe agora é um sentimento avassalador, que às vezes eu me assusto com tanto amor, sabe? Que me sufoca, sabe? É uma coisa assim que eu não sei explicar. Eu também, demais. eu senti que eu tive esse renascimento, sabe? Tipo, eu renasci e daí eu tô com o book do Caio lá pra escrever as coisas. E daí eu pensei nisso, a palavra que eu queria, que eu quero deixar pra ele, é que ele me deu vida, sabe? Então, quando eu escuto a tua história, assim, é vida vezes 2, né? Exatamente. Vida ao quadrado, no teu caso. Porque, assim, se tu não tinha senso de humor antes, se tu não tinha isso, aquilo, hoje tu tem que ter, tu te reinventa, Meu Deus, só falta tu subir no teto, caminhar no teto pra agradar a criança. Tipo, é cada coisa assim que... Meu Deus, e sentir isso é muito bom. Olha, queria que tu é muito jovem ainda, então tem toda uma vida pra... Sim, tô com 26 agora. Minha vida fez... E quando tu fez aquele exame ali, então tu... Tá, daí eu tive que... Daí eu me assustei, até eu gravei uns stories no Instagram também, tipo, chorando, pedindo pro pessoal orar por mim. Eu orei. Viu só? Eu e minha mãe. Eu tava em Blumenau ainda e a gente... Tava lá. Porque, poxa, ter passado por tudo aquilo e daí, sabe... Mas, né, se fosse pra ser... Aí fiz uma biópsia, outra biópsia do mediastino, daí fiquei um tempo internada, fiz a biópsia do mediastino. Tem essa cicatriz aqui ficou bem feia essa cicatriz do mediastino. Aqui Daí a gente coletou e mandou pra análise, e daí deu que era um residual, porque eu tinha uma massa muito grande aqui, então ficou resíduo. Por conta dessa massa, que não era células cancerígenas em atividade. Ainda tem aquilo ali, então eu tenho que ter um cuidado maior pra rastrear, sabe? Ainda tem aquilo falando ali. que fica 5 anos, né? Sim, 5 anos pra te dizer que tu tá curado. Enquanto isso, em 5 anos, tu não pode dizer que tu tá curado, tá em remissão. Aí, nesse tempo, tu tem que ficar fazendo acompanhamento. Eu tava de 3 em 3 meses ainda fazendo acompanhamento. Agora eu tô de 6 em 6. Por causa do Covid ou por causa do tempo mesmo? Não, é por causa da doença e porque não, eu digo de 3 em 3 pra 6 em 6 foi por causa dos não, anos. Porque não deu nada de alterado nesse tempo. Então, aumentou um pouquinho o tempo de análise, de consulta, de análise e tudo. Aí fiz... só que daí essas radioterapia que eu fiz ali que me ajudou bastante. Eu fiquei com uma sequela da rádio que eu baixo o pescoço assim, me formiga da cintura pra baixo. E tem uma dormência, uma dormência assim na ponta das mãos, sabe? Muito estranho. Não sei se... O tempo inteiro é isso? A ponta dos dedos é meio estranho, sabe? Às vezes a tua mão, tu toca assim, a tua mão é meio estranho. Mas são coisas assim que, né, comparado a tudo, então é fichinha, coisas que tu tem que
levar numa boa. Que nem cicatriz, tipo, eu não me incomodo se a minha cicatriz aqui é bem feia, sabe? E daí as pessoas tudo me perguntam. O pessoal dá um jeito, vira e mexe, chega me perguntando do que é cicatriz. E que nem nós estávamos conversando antes, no momento que tu se aceita com as coisas que tu tem, com os teus defeitos, com isso, com aquilo, tu se aceitando nada mais vai te atingir, tu não vai se incomodar. Eu, particularmente, não me incomodo se a pessoa me pergunta, tipo, eu falo, sabe? Tem gente que não gosta, né? Que aquilo machuca de algum jeito, né? De alguma forma, Mas o pessoal volta e meia me pergunta na minha cicatriz o que é, tu fez traqueostomia, o que houve nessa cicatriz, o que aconteceu. Só que mas por curiosidade mesmo. Por curiosidade, E eu não tenho vergonha, assim, das minhas cicatrizes, de tudo que eu já passei. Eu me orgulho muito de ter passado por tudo que eu passei e ter conseguido aprender, de hoje ser uma pessoa melhor e poder ajudar outras pessoas. Isso pra mim é muito gratificante. Muito gratificante. Ainda mais trabalhando na área da saúde, né? Exatamente. Você deve cuidar com... Eu nunca tinha sido paciente, eu sempre fui a profissional. Então, no momento que eu fui paciente, nossa, eu aprendi muito. Até como profissional, eu acho que eu melhorei bastante, porque tantas coisas que passa despercebido, assim, que tu e teus colegas, às vezes tu tá conversando, uma conversa paralela, assim, sabe? Tu tá lidando com o paciente, uma conversa aqui, uma conversa ali. Hoje eu não faço mais isso, sabe? Porque eu já fui a paciente e eu vi o quanto é chato algumas coisas que às vezes a gente faz sem querer, mas que para um paciente que tá ali, naquele momento difícil, sabe? Eu aprendi a ser bem mais humana. Deixar de ser só aquela técnica, Sim. sabe? Aí tu aprende a ser bem mais humana. Mais empatia com o mais outro, empatia com o próximo, exatamente. Aí tu aprende bastante. E hoje tu deve amar muito mais fazer isso. Sim, exatamente. A minha profissão, eu gostei. Eu amo o que eu faço, sabe? Apesar de ser bem cansativo, mas eu amo o que eu faço. E ainda tu dá conta de trabalhar e cuidar da... Não é fácil, mas eu gosto. Sabe que às vezes meu marido pergunta pra mim, mas tu pensa em mudar de profissão ou alguma outra coisa assim? Eu amo o que eu faço. Eu adoro prestar o meu cuidado pro próximo, sabe? É um momento que ele tá precisando e que eu posso ajudar, então eu gosto disso, sabe? Aí Tu sente que tu quer fazer mais isso? Mais. Eu não vou dizer que eu não tenho a vontade de fazer talvez uma medicina um dia, sabe? Tenho vontade. Só que aí tem toda a questão financeira, isso aqui, tempo, dedicação. Agora eu tô me permitindo, dando tempo de curtir a minha filha. Daí da minha filha eu não contei. Daí a médica me preparou, me falou que eu talvez não pudesse ser mãe. Porque daí tu tem que congelar óvulos. Antes de fazer quimioterapia, tu congela óvulos. Só que, tipo, é muito caro, sabe? Daí tu tem que ficar pagando anualmente o lugar onde tá armazenado os óvulos. Sim. Não teria nem tempo, a médica disse. Não tem tempo de congelar e eu não teria condições financeiras também, né? Deve ser bem caro também, né? Daí eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre quis ter uns 3 filhos, sabe? Daí eu sempre tive o sonho de ser mãe e eu tava arrasada, né? Arrasada. E a médica dizendo que talvez não pudesse, que eu só ia saber tentando. Só que também eu não queria, né? Tentar e vá que, né? Daí não, agora ainda não. E daí tinha toda essa parte da remissão e não era recomendado. O recomendado era após os 5 anos. Tem isso também. Sim. Porque como mexe com toda a parte hormonal, pode ser que o câncer volte, daí tu tem que optar pela tua vida ou pela gestação, sabe? Entendi. Tu corre esse risco. E tem caso na família, assim, de uma pessoa que optou, mesmo câncer que o meu, optou por ter a criança, e daí teve a criança e logo faleceu. A criança ficou, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada disso. Daí... Porque o câncer, ele pode ter mais... Tipo, ele pode voltar mais fácil tendo uma gestação. Sim, porque mexe com tudo. Isso eu já ouvi falar, Mexe com tudo, a questão hormonal, um monte de coisa. Eu tive que fazer acompanhamento com um cardiologista pela parte do coração, que eu irradiei aqui, pegou um pouco o coração, então tem que ter um acompanhamento maior, né? Daí ela falou que talvez eu não pudesse ter, daí eu ia justamente colocar o DIU, porque DIU é validade de 5 anos, e daqui 5 anos eu já vou ter 30, pensei assim, né? Já vou ter 30, vou fazer uma faculdade agora, vou aproveitar para estudar agora. Aí depois dos 30, eu já vou ter passado o tempo de remissão, tiro o DIU, já vou estar formada numa faculdade, 5 anos, né? Fazer uma faculdade, aí eu penso em ter um filho. Aí nessa eu vou botar o DIU, daí acabou vindo a Aurora. Tipo, apenas um descuido, guria. Sério, apenas um descuido, porque eu sempre me cuidei direitinho. Foi um descuido, era muito pra ser. Era muito pra ser. E daí
A médica, toda vez que eu vou lá, ela chama os residentes e diz assim, ó, olha aí a moça que achou que não pudesse ser mãe. Aí, eu, grávida e tipo... Bah, E na gestação já tu levou também leve, assim, e feliz da vida? feliz da vida. Apavorada no começo, né? Porque como não foi planejado, a primeira coisa é o susto. Só que daí, quando eu descobri, foi um susto maior por conta da doença. E se a doença volta? Sim. E se eu tenho que optar? O que vai ser? Né? E daí, cada exame que eu ia fazer, cada consulta era um uhul, deu tudo certo. Porque tu pensa, mas pode acontecer alguma coisa... sei lá, alguma coisa... Pode acontecer alguma coisa ruim, sabe? E, guria, foi tudo tão perfeito, tão perfeito. Eu trabalhei até meus 8 meses de gestação no hospital, correndo. Eu fazia 12 horas seguido, de noite, trabalhando direto. E consegui... E deu tudo certo, tipo, eu não tive nada de alteração, sabe? E sempre quis... E teve parto normal, sim, né? e queria muito ter o parto normal e consegui ganhar ela de parto normal. Ela nasceu tão perfeitinha. Ela é uma boneca. É um amor. E às vezes eu olho pra ela assim, ó, nossa, Ela eu choro. não existe, né? Porque ela é muito perfeita. Eu choro olhando pra ela e, tipo, eu não canso de agradecer a Deus, sabe? Por ter feito tudo isso na minha vida, por ter me transformado tanto, assim. Bah, é gratidão por tudo. E no que eu puder, eu sigo ajudando as pessoas e tô aí. E tem que escrever um livro. Quero escrever um livro um dia, quando vê, né? É muita história, Precisa, guria. porque eu acho que, como a gente falou ali, né? Que tem gente que enxerga a gratidão mais fácil e tem gente que não, né? Acaba ajudando, né? Tipo, essas pessoas a enxergar, talvez, às vezes dá um clique, né? Dá um start na pessoa pra... Porque às vezes tem coisas assim que, tipo, a pessoa não presta muita atenção. Aí tu fala pra ela alguma coisa assim que já aconteceu. Ou de umas palavras mais fáceis, né? Pra te conseguir enxergar. Enxergar mais as coisas, porque são coisas tão tipo, passam tão despercebido no nosso dia a dia, assim. Até mesmo eu trabalhando no hospital, guria, a gente vê cada coisa, assim... E até mesmo no hospital, quando eu tenho a oportunidade de chegar lá, pessoas fazendo tratamento, ou passando pelo câncer ou depressão, eu tendo um tempinho, eu vou lá conversar com essa pessoa, dizendo que eu já passei por isso, que tem que acreditar em Deus, que vai dar tudo certo. É uma inspiração, né? Porque alguém que passou... E tô ali pra contar história, e sou mãe. Tem várias pessoas que dizem que eu dou esperança pra elas, de que elas talvez possam ser mãe um dia, sabe? Que talvez estão... se eu não me engano, 2 meninas que eu conversava que estavam em tratamento junto comigo, as 2 engravidaram. Olha, tipo, 3, sabe? Uma já ganhou, da idade da Aurora já, e a outra tá grávida. E, tipo, pessoas que... Uma fez até transplante, que achava que não podiam ser mãe e que... Então, assim, ó, pra Deus nada é impossível. Tu tem que acreditar, tu tem que crer e acreditar muito em Deus. E Deus tá em tudo. E a tua fé move montanhas, realmente. E meus dias são bem coloridos. Meus dias são uns arco-íris agora. E sentir isso é muito bom. Como é bom ser feliz. É verdade. É muito legal. Gratidão. Eu acho que a tua história é fantástica. E tem muitos pedacinhos aí ainda, né? Que a gente tem que ler nesse livro. Ou em outros podcasts, né? Detalhes, né? Detalhes que a gente vai tentando dar um resumão. Porque... Isso. Mas é isso aí. Mas é isso, continue fazendo stories que eu vou estar acompanhando, que eu sou tua fãzaça. O Renan não conhecia de tanto falar, né? Eu já tinha te explicado. Mas eu não tinha acompanhado, né? O Renan não é muito das redes sociais, eu que trouxe ele pro podcast. Mas foi muito legal ouvir, eu acho que esse podcast vai inspirar muita gente, né? Vai. Espero. É uma história muito legal, né? E eu digo assim que ajudando uma pessoa eu já tô mais do que feliz. Mas tu vai ver que vai chegar em muita gente. Que amor. Vai ser... Que assim seja. Tô aí de coração aberto pra quem precisar de qualquer coisa. A gente vai deixar teu Instagram, né? Sim, vai estar na descrição. Né? A gente sempre deixa certinho pro pessoal seguir e tu se motivar a fazer mais agora sobre a maternidade e mostrar... Sobre a maternidade, porque não é nada fácil, mas é amor demais. E assim como eu cheguei como tu chegou até mim, né? E eu pude te ajudar de alguma forma, eu fico mega feliz por isso. E eu acho legal que tu coloca ali, né, que tu venceu o câncer e tal. Então chama pessoas que estão buscando, né? Até porque tu falou da hashtag ali, né, que o pessoal acaba indo, né? Careca também, ajudei várias pessoas a se libertar pra isso também, de aceitar a careca, botar a careca pra fora e sentir o frio da careca. Mas é muito legal, adorei escutar agora
vários trechinhos eu já sabia, porque eu sou muito fã dessa mulher. Quero tentar gravar mais, só que como eu falei, demanda bastante, né? E agora com o bebê em casa, o meu bezerrinho, então não é muito fácil, mas sempre que dá. E ela tá amamentando 6 meses, né? Já 6 meses de amamentação exclusiva. Nunca dei nenhuma parabéns. fórmula, Nossa. nunca dei nada. Só o peito. Nossa, E esgoto e mando pra escolinha. Olha e me que sinto legal, muito, viu? e me sinto muito Ela ainda vitoriosa por doa isso. o leite dela. É, né? Não, eu mando pra ela tomar. Ah, tu manda pra ela ela tomar. Não tem tomar. aqui em Santa Maria lugar que... não tem? Banco de leite, Isso que eu nem acho que fui não atrás tem. porque eu não tenho leite suficiente pra doar. Tipo, eu male. Pro Caio, né? Falta Ele é pro muito Caio. Esfomeado. Ele demorou a pegar, sabe? Daí, tipo, atrasou, assim. Aí agora tá indo. Tá indo, que bom que tá indo. Não desiste, não é fácil, mas não dá pra desistir. Então tu tira e manda pra escolinha. Mando pra escolinha, pra mim não ter que dar outro tipo de mamar pra ela, né? Então, eu fico bem faceira por ter passado por tudo isso, ter conseguido ganhar de parto normal, que eu queria muito, ter conseguido amamentar até aqui. A mente. Não ter existido. Exatamente. Nossa, no tratamento a mente é assim, ó. Deus, né? Nos meus stories no Instagram, eu tinha dias que eu chegava lá e dizia, porque Deus é maravilhoso, vocês têm que sentir isso. Porque... Tu sabe que eu vejo muito muito podcast, né? E a gente viu um podcast de um cara que ganhou um monte de... Tipo, a namorada baleou ele todo, né? Sabe? E daí ele falou também, né? Essa história de que depois disso ele conseguiu ver muito mais Deus, sabe? Ela fez o quê? Ela baleou... É um caso bem conhecido, né? Do cara, como é que é o nome dele? É de um podcast também que ele foi. Ele era um policial, saiu na... em Globo. Foi ano passado, no início da pandemia. Era um delegado de polícia, a namorada dele deu 7 ou 8 tiros nele. E depois se matou. E na real, e daí tava que ele era... Paulo Bilinski. Tá, e ele sobreviveu? Guria, e ele sabia tudo, assim, que nem tu, mas na parte de bala, né? Então ele sabia onde as balas estavam localizadas e tal. E daí, tipo, além dele ter se ferido bastante, ainda estavam culpando ele, né? De ter atirado nele mesmo e matado a namorada, né? Ela não era modelo, mas ela era muito bonita. E ele é um policial meio já lidava com bolsonarista. arma e tal. Daí começaram a mídia... quis dar a entender que ele tinha forjado aqueles tiros nele. Mas não tinha como, era tiro dado por trás, não tinha como. E ele Enfim, sobreviveu? Sobreviveu, e daí ele conta uma história assim, tipo, não uma história, na história dele, né? Que ele começou a ver Deus depois daquele... Porque também foi um ano, assim, de ferrado, né? Fazendo cirurgia em cima de cirurgia pra sobreviver a mais... Foi 6 balas, né? Não, acho que foi 7. Mas era tipo uma no peito, onde nem poderia... Tipo, as chances eram mínimas. Ele perfurou um pulmão e o diafragma. Tu vê só. Daí quando ele chega no hospital, ele falou, preciso que faça não sei o quê, porque vai pegar no coração e vai pressionar o coração, não sei o quê. Tu vê só. Mas ele explica bem legal. Pra Deus nada é Vou te mandar impossível. depois. E ele não tinha esse negócio com Deus e foi nesse momento aí lá no hospital que ele começou... tipo, ele não era depressivo, mas ele era meio, tipo, não tava nem aí, assim, né? Tipo... Vivia uma vida... É que eu acho que tu não enxerga... Tu vive uma vida mais Ele falou que fútil, existia assim, um né? Paulo antes disso e um Paulo depois. São pessoas eu digo que diferentes. eu é Paula AC e Paula DC, que é antes do câncer e depois do câncer. Eu digo assim. Porque tipo... Deus pra mim hoje é tudo, sabe? E que não é Deus, é Deus em várias coisas, sabe? Então, quando tu tá... pra algumas pessoas eu digo assim, quando tu tá num momento difícil, assim, se ajoelha e ora, conversa com ele, sabe? Que ele vai te atender. Nossa, é muito mágico isso, sabe? De tu conversar com Deus, assim, e tipo... Tu tem umas respostas, assim, que cara, é demais. E isso é muito louco. E sentir isso é muito bom. E não achem que a resposta é falada, né? Que não é. Que não é. Que é pronta. Não é. Sério. Mas ela acontece. Demais. É verdade. Mas é isso aí, então. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que ficou incrível. Espero ajudar alguém, alguma pessoa. Vai ajudar. Que nem eu falei, se ajudar uma pessoa, pra mim, eu já tô bem feliz. Com certeza, essa história é incrível, né? Sim. Certamente vai ajudar muitas pessoas que provavelmente estão passando agora o que tu passou lá no início, né? Então... Ou pelo menos que sentem essa falta de alguma coisa, né? Sabe? Tipo, que se sentem que falta alguma coisa e daí escuta todo um relato de uma história incrível e conseguem ver vida, né? Ver cores e começar se a ver o reinventar, arco-íris. ressignificar muita coisa. Ser resiliente, então...
É isso aí. Então, fechou. Obrigada pela participação. Obrigada por estar com a gente. E por mais o nosso cafezinho. Ah, é? E os aniversários das crianças Das também. crianças, né? Agora vamos ver esses dois tigrinhos correndo por aí. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Então tá, fechou? Não esqueçam de assinar o canal, dar o gostei, seguir a gente nas redes sociais em geral. E sigam a Paula também. Isso, a gente Paula vai deixar o Jassana. Instagram dela ali na descrição para quem quiser conhecer mais a história dela e ver os posts antigos ali também. E Acompanhar deixar, todo o processo. deixar um recadinho que escutou aqui. Né? Um recadinho de amor aí. Isso aí. Então tá, Fechou? um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.